Café com os Anjos, o seu canal evangelizador. Olá, muito bom dia, que a paz de Jesus, o amor de Maria estejam com todos nós. Hoje, a liturgia da nossa igreja nos convida a refletirmos o Evangelho de São Lucas, capítulo 7, versículos do 36 ao 50. E neste santo evangelho, o evangelista Lucas nos narra um episódio bastante interessante. Jesus é convidado por um fariseu para fazer uma refeição em sua casa. Jesus obviamente aceita e, no meio daquela ocasião, uma mulher adentra ao recinto, adentra a casa do fariseu, se coloca de joelhos diante de Jesus, chora aos seus pés, suas lágrimas são enxugadas pelos seus próprios cabelos, unge Jesus com perfume. Enfim, essa mulher demonstra um grande amor por Jesus. O fariseu fica um tanto quanto indignado com aquela cena, afinal de contas, a mulher era bastante conhecida naquele povoado como uma grande pecadora. Jesus, vendo toda aquela situação, ele vai contar a seguinte história para o fariseu. Olha, imaginemos dois devedores. Um deve ao credor 50, o outro deve ao credor 500. O credor perdoa todos os dois. Qual será que demonstrará mais amor por este credor? Qual devedor ficará mais agradecido ao credor? E é claro que ele vai responder que é aquele que devia mais, porque o credor perdoou mais aquele devedor. E assim também acontece na vida humana, nessa dinâmica de fé que Jesus nos apresenta. Quanto mais a misericórdia de Deus vem ao encontro das pessoas, quanto mais o seu perdão se faz presente, ou seja, quanto maior o pecado, quanto maior a situação difícil que a pessoa estava vivendo, e ela recebe a misericórdia de Deus, ela recebe o perdão de Deus, naturalmente ela demonstrará um amor tão proporcional quanto a misericórdia que recebeu. E era isso que Jesus queria ensinar ao fariseu naquele momento. A mulher já havia sido perdoada. Aquele gesto de amor, aquele gesto tão grande de amor daquela mulher diante de Jesus, era apenas uma consequência do perdão que ela havia recebido de Jesus. Jesus havia concedido a ela o perdão dos seus pecados. Ela já era uma pessoa nova, renovada pela graça de Deus. E assim, meus caros irmãos e irmãs, é também na nossa vida. Quando nós nos deparamos com pessoas que tiveram uma vida de pecado, que tiveram uma vida de escolhas muito ruins durante o seu caminhar, e de repente esta pessoa consegue, pela graça de Deus, o perdão dos seus pecados, porque ela procurou o sacramento da reconciliação, porque ela fez uma experiência de conhecimento com Jesus, essa pessoa se torna uma pessoa nova e a sua devoção, o seu comprometimento, o seu amor para com Jesus é muito grande, é muito maior do que aquela pessoa que de repente não teve uma vida de grandes pecados, porque o que lhe foi ofertado, o que lhe foi oferecido foi muito maior. Portanto, fica esse ensinamento para a nossa vida de hoje, que nós possamos olhar para os nossos irmãos, principalmente para aqueles que viveram um processo de conversão ou que ainda estão vivendo um processo de conversão, melhor dizendo, e não olhemos para a grandeza dos seus pecados, mas olhemos sim para a grandeza da misericórdia de Deus, porque o fruto dessa misericórdia será o amor que este que antes era um pecador demonstrará ao mundo como testemunho de fé. Que o Espírito Santo nos guie num bom entendimento dessa palavra. Tenham todos um santo e abençoado dia e até amanhã com mais uma reflexão do Santo Evangelho de Jesus.